por mais que você evolua, você tem algo lá atrás que te prende. Cara, culinária pra mim, cara, é vida, sabe? É transformação, sabe? A vida se transforma o tempo todo, né? A gente está mudando o tempo todo. A gente vai crescendo e vai evoluindo o tempo todo. Acho que a culinária é isso. Eu acho que a culinária é o poder da transformação, sabe? Você consegue, através dela, reunir pessoas, né? Não é à toa que você tem acreditado que a cozinha é o melhor lugar da casa. Você consegue emocionar as pessoas, né, com determinado prato que você faz, com aquilo que você coloca à mesa, com aquilo que a pessoa come. Você consegue realmente provocar lembrança nas pessoas com relação àquilo que você faz. Você tem que se dedicar a isso. Acho que é um trabalho árduo. Você tem que ter perseverança. Você tem que ter muita força de vontade de estar fazendo as coisas, de buscar conhecimento, porque você tem que transformar aquilo que está na sua mão, né? E você tem que fazer isso de uma forma com muito carinho, com muito amor. Eu falo que a mesma mão que verte o tempero, ela verte o veneno, né? Então eu acho que você ter esse poder de transformar, né, eu acho que é muito legal. Eu acho que a cozinha tá muito voltado para isso. É a transformação que você faz, não só com o alimento, mas com as pessoas. A história desse macarrão, ela é a história do meu bisavô. Começou com ele, seu Pedro Polastre. Ele, no almoço de domingo, ele que fazia essa massa, né? Ele não abria mão de não fazer a massa desse macarrão. E ele chamava esse macarrão de macarrão feito cá, que era um macarrão feito na casa dele. Essa massa, eu aprendi a fazer com a mamãe. A mamãe, ela teve um tempo da vida dela que ela começou a fazer essa massa para fora. Começou numa coisa assim bem sem pretensão, né? Uma tia nossa que gostava de jogar um baralho, uma coisa assim com as amigas, uma vez pediu minha mãe para poder fazer um pastel. Eu podia fazer um pastel, porque tem uma história de um pastel também que está na família há muitos anos, né? E aí a mamãe foi e fez o pastel para ela. E nessa de faz o pastel, e um dia ela foi e pediu para fazer uma lasanha, e a mamãe não tinha nem máquina, a mamãe tinha, né? Uma tia nossa que emprestou uma máquina para ela, e ela fez a lasanha. E o pessoal que estava na casa da minha tia, que almoçou essa lasanha, pô, adorou a lasanha, achou um negócio fantástico. E aí, pô, será que eu não faço pra gente, não? E assim começou. A gente voltou de Brasília, estava meio difícil recomeçar, né? E foi através desse trabalho de fazer essas massas que Dona Maria pagou o colégio pra gente. A gente estudou num dos melhores colégios de São João del Rei na época, que era um colégio salesiano, um colégio particular. A gente estudou nesses colégios, eu, mais meus irmãos, a Ana Paula estudou num outro colégio. Mas ela, debruçada em cima de uma máquina de macarrão, ela é que pagou o colégio pra gente. Nessa época das massas, cara, imagina o que é ser na adolescência, na juventude, né? Você, chegava final de semana, você saía pros bailes e chegava em casa tipo 4 da manhã, 5 da manhã. Aí quando era 6 horas, 6 e meia, ela já batia na porta, acordava a gente e falava, vamos lá, tem que me ajudar que eu tô com muito trabalho para fazer. Aí você tem que levantar e tocar um macarrão, uma máquina de macarrão e fazer aquilo tudo, fazer as entregas. Sabe, sair com um tabuleiro desse tamanho, gratinado, aquela coisa borbulhando quente. Andar com aquilo na mão, porque a gente não tinha como fazer entrega, não tinha carro, a gente tinha que entregar isso a pé, né?
E você andando carregando aquilo no sol, eu vou falar que era terrível, cara. E às vezes eu não gostava de fazer esse troço, não. Então, às vezes, rolava um rançozinho por conta disso aí, mas é, hoje eu vejo que foi legal, que foi interessante, que foi uma escola bem interessante nesse aspecto. Eu falo que se eu tivesse essa noção lá atrás do que isso ia se tornar, né, se eu tivesse um menor vislumbre disso, eu acho que a trajetória teria sido até um pouco diferente, né? Talvez eu ter começado mais cedo nessa área. Eu vim entender isso muito mais tarde. Eu acho que quando a ficha realmente caiu, quando eu voltei para o Senai como instrutor. E quando eu me vi lá dentro dando aula, que eu fui começar a estudar muito mais, que eu fui pesquisar muito mais sobre as coisas, de entender o porquê, eu gosto muito de saber a história das coisas, de onde vem isso, de onde vem aquilo, por que é feito. Em que eu comecei a entender realmente o que tinha acontecido. É aí que eu falei assim, olha, muito do que eu faço aqui vem do passado. Então, a hora que eu estava lá de dentro como instrutor, é que eu fui percebendo esse tipo de coisa. E que eu falei, pô, podia ter sido... Se eu tivesse pensado nisso, eu acho que hoje eu teria a máquina de macarrão que minha mãe começou a trabalhar, por exemplo. Algum outro tipo de registro, coisa que na época a gente não fez, porque era como se fosse uma... Não é obrigação, acho que obrigação fica um termo muito pesado. Mas era um compromisso que a gente tinha de ter que ajudar. Eu acho que é muito mais esse aspecto. Mais como um compromisso do que uma obrigação. Mas, de uma certa forma, isso ajudou muito, até dentro quando eu fiz o curso. Né? Porque muita coisa eu já sabia fazer, já tinha uma certa desenvoltura na cozinha, por estar fazendo isso dentro de casa, ajudando dentro de casa, ou cozinhando para mim, coisa desse tipo. Né? Mas gostaria de ter pensado nisso para poder, assim, para não deixar alguma coisa se perder, né? Porque chegou um determinado momento que algumas pessoas da família tinham falecido, você não tinha como resgatar alguma receita, porque quem fazia era a tia e ela já não está mais aqui, então a gente não tinha como fazer isso mais. Né? É complicado, cara, porque eu acho que é uma tendência natural as coisas serem esquecidas. Né? A gente vai ser lembrado até um determinado tempo. Né? Vai chegar nas gerações futuras que você vai ser uma mera lembrança. É como hoje eu converso com a mamãe, eu sei muito mais da história da família da minha mãe do que da família do meu pai, porque o papai não conversava sobre família. Né? As pessoas que hoje estão, que a mamãe fala, são lembranças. Né? Que a hora que ela se for, só tem eu, que conversei muito com ela sobre isso. O André sabe alguma coisa, o Giovanni e a Ana Paula também sabem uma parte dessa história. Mas eu me lembro de às vezes estar conversando com alguns primos, alguma coisa, e eles perguntarem algo, e eu começar a falar e contar as histórias, e eles falam, como é que você sabe disso? Porque eu falei, porque eu converso com a mãe, eu sempre quis saber a história da família, tal, essa coisa toda. Daqui um pouquinho eu vou estar nessa fase de ser lembrado, mas essas pessoas que hoje eu lembro, elas vão ficar para trás. Então eu acho que isso vai ser uma tendência natural. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Eu não vou conseguir manter isso por muito tempo. Né? Nem sei se o dia que eu já não estiver mais aqui, se as pessoas que estão aqui vão ter a curiosidade de pegar meus cadernos de receita, de querer saber como é que isso era feito, de como é que era essa história. Então, eu não vejo muito esse aspecto, não. Por um lado é um pouco triste, que eu acho que isso é legal ser mantido. Né? Por exemplo, coisas que a gente faz até hoje, a gente faz isso como um momento de alegria, né? Mas fazer o macarrão do seu Pedro Polasco, que ele chamava de macarrão feito cá, que era uma massa que ele fazia, abria a mão no rolo, cortava o macarrão na mão. Minha mãe tinha a obrigação de chegar lá e ficar soltando os fiozinhos do macarrão para não embolar, para depois cozinhar, fazer aquele molho de tomate bem rústico. Né? Isso a gente faz porque tem uma história por trás disso aí que foi contada para a gente. Né? A sopa de pingo, que era uma sopa que era feita porque também minha mãe, na época lá, os meus avós, ele era agente de estação, mas vivia uma vida muito difícil. Né? Então, às vezes, minha avó tinha que se virar para poder fazer alguma coisa. Normalmente você tem em casa farinha, ovo, né? uma horta que você tem lá, uma salsa, uma cebolinha. Você tem um frango que você pode fazer um caldo. Então, minha avó fazia um caldo de sopa.
fazia uma mistura de ovo, leite, farinha, mole assim, temperado, que ela ia pingando aquilo no caldo de sopa para poder cozinhar. E que a gente deu o nome de sopa de pingo, né? E que hoje, quando você faz sopa de pingo na família, todo mundo, hoje tem sopa de pingo, já sabe. Mas eu acho que a gente faz, mas eu não sei se as gerações futuras vão fazer sopa de pingo. Se fizerem, eu acho que não vão ter essa alegria que a gente tem quando a gente faz. Fala, hoje tem sopa de pingo. E você põe aquela cumbuca, come e tal, esse negócio todo. Então a tendência disso, eu acho que realmente é se perder. Né? Vai ficar na lembrança aí do povo. Uma das coisas que eu pretendo fazer, isso aí vai ser certo, é resgatar a parte das massas da família. Tem umas coisas que não pode se perder de jeito nenhum, entendeu? E aí eu estou cuidando de fazer um registro escrito disso também. Porque eu tenho tesão pela cozinha, a verdade é essa. Eu não consigo ficar sem cozinhar. Então a hora que eu estou fazendo o que eu faço hoje, é cansativo? É, porque eu trabalho sozinho. O produto ele é totalmente artesanal. Por quê? Porque eu quero que ele seja artesanal. Né? Eu quero fazer geleia dessa forma. Eu não quero botar produto químico, eu não quero pegar uma pectina pronta e colocar na minha geleia para dar o ponto. Eu quero que isso venha de uma forma natural. Né? É um pouco cansativo, é trabalhoso, sim, sem sombra de dúvida. Mas aí ela é diferente porque é o resgate que eu quero fazer. Pô, culinária pra gente, eu acho que está muito associado à diversão. Sabe? Quando eu penso nos encontros de família, até dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui, eu me lembro sabe, de ver a gente reunido, o papai contando os casos, a gente rindo, mamãe contando as histórias de família. Eu acho que está muito associada a isso, né? E é uma coisa que até eu recentemente estive lá em São João do Rei. A gente fez um café, a gente chama de café festivo, né? Quando a gente reúne lá para tomar um café. Pô, então são sempre histórias engraçadas, a gente está sempre relembrando casos e contando coisas. Né? Então eu acho que essa é a relação com a família. Né?